Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar da melhor divisão de treino para as mulheres. Vamos lá? Pega papel e caneta, bora anotar tudo, que vai ter muita coisa boa por aí. Antes de tudo, a gente tem que explicar por que é um treino diferenciado para as mulheres. Porque nós somos diferentes dos homens, claro. Quais são as diferenças básicas, principais? Os homens têm muito mais testosterona, 10 vezes mais. Isso faz com que eles tenham mais força. Mas em contrapartida, nós somos mais resistentes. Então, treinos um pouco menos pesados, menos intensos, mais moderados, tendem a fazer mais sucesso com a mulherada. Outra coisa é que as mulheres têm uma predisposição para se adaptarem muito bem para treinos de alta intensidade, de HIIT. Então, se você está apostando aí num cardio, isso é uma boa opção para a mulherada. E as mulheres têm adaptações diferentes. Então, bora lá falar sobre esse treinão. Venha! Tá preparada? Já que nós temos necessidades diferentes, vou te passar agora uma estratégia maravilhosa de treino para as mulheres. Vamos lá. Pense em segunda, quarta e sexta, glúteo e perna. E na terça e quinta, posterior e glúteo. Peguei você. Você acredita que 85% das mulheres usam esse formato de treino e se fixam nele? Eu poderia muito bem falar que um treino específico, que nem eu falei agora, mas não vai ajudar todo mundo, né? Porque como diria sua mãe, você não é todo mundo. Sério. Tem 4 perguntas muito importantes quando a gente vai fazer solucionar uma coisa, que é como, quando, onde e por quê. Essas 4 perguntas vão definir quem vai fazer o nosso treino, grau de treinamento, onde será feito, frequência, durabilidade. E isso tudo vai influenciar em como a gente vai pensar nessa divisão de treino. Faz sentido para você? Então vamos lá que eu vou te explicar mais. Um fator muito importante para a gente decidir essa divisão de treino é o local. Se você tiver a oportunidade de estar numa academia, é o paraíso. Mas se não tiver, a gente também pode fazer um bom trabalho. A única coisa que você tem que observar é: a academia tem muita intensidade, que é peso. Então, se a gente for treinar aqui, a gente pode treinar um pouquinho a menos, uns dias a menos, pode treinar menos repetições. Se você for treinar em casa, vai precisar que você treine talvez mais dias, com mais repetições, um maior volume de treino. Então, se eu for dividir um treino em casa, eu vou precisar necessariamente agrupar o músculo que eu preciso trabalhar para dar mais estímulo. Se eu for trabalhar na academia, que é mais intenso, eu consigo dividir meu corpo em partes, diferentes dias. Posso dividir perna num dia, superior no outro e mesclar esse treino, tá? Porque aí você dá um descanso mais adequado. Quanto mais iniciante você é, menos exercícios agrupados você vai fazer. Exemplo: quando eu sou iniciante, eu tenho que fazer o corpo todo, porque eu ainda não tenho força para trabalhar um agrupamento, lá macerar ele naquele dia com vários exercícios. Por exemplo, uma pessoa iniciante que treina 3 vezes na semana, ela vai fazer corpo todo os 3 dias. Lógico que as mulheres têm mais acúmulo de tecido adiposo nos membros inferiores e também é uma opção, aí uma paixão, treinar mais perna e glúteo. Então a gente vai sempre começar os exercícios nesses dias por membros inferiores, porque o começo do treino você está mais descansado e você vai conseguir produzir melhor. Para pessoas mais avançadas, o que a gente pode fazer? Além de reservar um dia específico de treino, por exemplo, só perna naquele dia, só superiores, costas no outro dia, só peitoral no outro, que isso preserva um descanso do agrupamento anterior e isso faz um estímulo maior para aquela região, já que ela é treinada, a gente pode também se basear em bisséries, estímulos com isometria, para aumentar ainda mais a intensidade. Então, além da divisão do treino, a gente pode dar um glam aí. Às vezes você está fixada na sua segunda, quarta e sexta, aquele mesmo treino. O simples fato de você melhorar, colocar uma isometria, colocar uma bissérie, já vai dar muito resultado para o seu treino. Vamos lá, uma divisão bem interessante que eu gosto para pessoas moderadas a intensas, avançadas, é, por exemplo, segunda e quinta fazer perna, com preferência, tá? Trabalha também aí o core, abdômen. Nas terças e sextas, a gente pode fazer ou um mix de peito e costas, se você tem medo de desenvolver muito, ou então fazer, se você é altamente avançada, fazer peito num dia, costas no outro. A quarta-feira, eu deixo quase sempre para fazer um cardio bem feito. E o cardio, na verdade, ele vai te estimular, mas ele não vai te cansar tanto, porque na quinta-feira tem um treino que a gente sempre quer, que é de perna, tá? Então, se você for prestar atenção nessa divisão de treino para uma pessoa treinada, como é que fica? Segunda-feira, você acabou de vir no final de semana, que você comeu
bem, né? E tá descansado. E na quinta-feira, que é o treino de perna novamente, você também tá descansado, porque na quarta tem o off de musculação, mas tem um cardio, tá? Lembra sempre de colocar um cardiozinho no seu treino, independente da divisão, porque o cardio ele vai adaptar o seu corpo e vai te dar mais energia, mais desempenho na musculação. Ó, eu vou falar uma coisa que ninguém gosta de ouvir. A matéria que você menos gosta é que você mais precisa estudar. Então não fica ficcionada, talvez, em só dividir o seu treino diferente. Eu tenho uma estratégia muito legal aqui para você, talvez para sair da mesmice. Antes de fazer qualquer coisa que eu falei agora, faço uma sugestão para você. Inverte a sua planilha de treino. Isso mesmo. Por exemplo, geralmente a gente começa com músculos grandes e depois a gente vai indo para os músculos pequenos, que faz muito mais sentido, pois os pequenos têm menos força e eles só auxiliam nos grandes. Se você fizer o contrário, na próxima semana, uma semana você faz esse treino que você está acostumada, tá? E na outra semana, em vez de a gente pensar em divisão, a gente pensa em inversão. Nossa, Ju, mas eu vou começar por ombro, por tríceps, e lá no final eu vou fazer peito, eu vou pegar menos carga no peito. Sim, mas às vezes a gente chega num platô porque os músculos acessórios que ajudam a gente a fazer força, eles não têm tanta força, não tem força a mais para que a gente evolua nos grandes. Então, o fato de você inverter, o seu cérebro está descansado, o começo do treino é sempre bacana, são sempre os exercícios que a gente vai dar mais ênfase e isso vai fazer muito sucesso, porque nessa semana você vai priorizar o ganho de força nessa região que é menorzinha, para que na semana seguinte você consiga agregar mais peso nos seus treinos, porque quem te ajuda vai estar mais forte e aí os grandões vão conseguir pegar mais peso. Vamos lá, o mais importante de tudo que eu quero que você entenda, que talvez eu chegue aqui com uma fórmula, só que essa fórmula não encaixa no seu dia. E o mais importante de tudo da divisão do treino é que ela encaixe na sua rotina, tá? Às vezes a gente quer tanto um objetivo que a gente acaba pecando pelo excesso. Então pensa numa estratégia de treino que cabe na tua rotina e que você consiga realizar com intensidade, com vontade. Às vezes é mais interessante você treinar 3 vezes na semana, mas descansar e ir bem para o treino, do que tentar fazer todos os dias por obrigação e fazer aquela coisa mal feita. O que eu acho bem interessante para pessoas que estão começando a treinar é sempre treinar o corpo todo, dar preferência por músculos, vários músculos ao mesmo tempo, dar preferência por máquinas, tá? Exercícios máquina, que você não fique livre, porque você ainda está ganhando experiência. Então, por exemplo, você treina terça e quinta, na terça você vai treinar coxa, abdômen, peito e um pouquinho de braço, já que ele é acessório do peito. E no dia seguinte, você vai treinar glúteo posterior de coxa, panturrilha, lombar e costas, tá? E aí depois você pode fazer aquela teoria que eu te falei, depois que você se adaptar um pouquinho, de inverter, tá? Porque daí você dá preferência para os músculos superiores. E tem uma informação bem interessante para vocês. Não se preocupe, que mesmo que a gente pegar a mesma carga dos homens, a gente não vai ter hipertrofia na região de cima como eles têm. As mulheres que têm hipertrofia em demasiado nessa região fizeram uso de algum artifício externo, alguma medicação que não é natural. Tá? Fique tranquila, porque por mais que a gente pegue a mesma carga, como a gente tem 10 vezes menos testosterona, o nível de hipertrofia dos membros superiores, por exemplo, é muito menor do que dos homens. Agora vamos lá, para quem treina 3 vezes a 4 vezes na semana, a gente pode separar 2 dias para perna, que nem eu falei aquela vez no começo, e 2 dias para superior. E aí se você tá com bastante tecido adiposo em cima e não tem tanta força ainda, outro parâmetro legal. Onde você tiver gordura é onde você tem fraqueza, porque a gordura vai lá onde não tem músculo. E quanto mais músculo, menos gordura, elas são inversamente proporcionais. Então, se você tiver com muita gordura na parte superior, eu aconselho você fazer peito e costas junto no único dia. Então, pernas em 2 dias e peito e costas nos outros 2. Por quê? Se eu tenho muita gordura, eu não tenho muito músculo, eu não vou conseguir fazer um dia só de peitoral ou um dia só de costas, tá bom? Se você já é mais sequinho em cima, quer dar aquele desenho para chegar na festinha com as costas ali, ó, vestido costas de fora, bem delicadinha, bem bonitinha, você pode sim investir em um dia de costas e outro dia de peito, combinado? E se você treina todos os dias, vamos deixar o domingo de folga? Aí você pode separar sim, colocar 3 vezes talvez na semana com menos intensidade, você já está com volume alto de treino. Então não pegue tão pesado, você pode dividir segunda, quarta e sexta, fazer o seu glúteo que você ama, e aí bota segunda e sexta quadríceps e quarta e sábado posterior, combinado? E na terça e quinta você pode tanto dividir um dia só para superior
ou peito e costas, também como no caso anterior que eu acabei de falar. Tá claro, gente? Eu queria que vocês deixassem aqui, para eu saber mais, que eu vou trazer para vocês, qual o seu nível de treinamento e qual é o seu foco, se é emagrecimento, se é hipertrofia, porque daí a gente consegue focalizar mais os assuntos para vocês e eu vou amar essa interação com vocês. Se você quiser saber mais, pode me perguntar no meu Instagram, eu vou ter o maior prazer de te responder. É @juliana.limapersonal. Eu adoro esse contato com vocês e aguardo vocês no próximo vídeo.